Aplauda o Senhor pela cruz. Aleluia. Somos sarados. Amém? Aleluia. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por
ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Inclina a sua cabeça, querido, nesse momento. Você mesmo está orando, você mesmo está cantando. Tudo entregarei. Quero que você entregue neste momento o teu dia nas mãos de Deus. Entrega a tua vida nesse instante. Senhor, eis-me aqui. Coloca diante do Senhor, queridos. Nós vemos neste lugar, nesse dia, certamente cada um de nós busca um encontro com Deus. Queremos do amor de Deus. Nós iniciamos orando pela graça de Deus. Que nós possamos nessa noite, Senhor, desfrutar da manifestação da Tua presença nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, nesse momento e pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa operar em cada um de nós, ó Pai, o Teu querer, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, possa ser expresso nas nossas vidas, Pai. Por isso, soberano Deus, sonda o nosso coração nessa noite, Senhor. Sonda o nosso coração, Pai, sonda cada um de nós, Senhor, para que nós possamos estar diante de Ti, Senhor. Pai, nós levamos cativos a nossa mente a Cristo nesse momento, Senhor. Pai, nós declaramos que queremos estar por inteiros diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Por isso, Senhor, remove de nós, Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa preocupação. Remove de nós toda a nossa ansiedade, Senhor. Deus, os problemas, Pai, as lutas, as dificuldades, Senhor, remove de nós neste momento, Pai, para que nós possamos estar por inteiros diante da Tua presença, Senhor. Pai, nos recebe nesse dia, Senhor. Recebe a cada um de nós, ó Pai amado, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Recebe a cada um de nós, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que Ele possa estar no nosso meio, ministrando, andando, falando com cada um de nós através da palavra, através, Senhor Deus, da Tua verdade, Senhor Deus, a qual é ministrada, Senhor Deus, nesse dia, Senhor. Por isso, Pai, que a nossa mente, a partir desse momento, seja blindada no Teu Espírito, Pai. Nós declaramos que não damos espaço a nenhum espírito contrário do Senhor, Pai, somente ao Espírito Santo do Deus Altíssimo, Pai. Por isso, Pai, que nós queremos, Pai, que no nosso coração tenha gozo de alegria nesse momento, Pai, gozo de alegria, gozo de paz, Senhor, gozo, Senhor Deus, de estarmos na Tua presença, Pai, e podermos manifestar, Senhor Deus, a Tua pessoa nesse momento, Pai. Sê conosco, Pai. Sê com cada um de nós, ó Pai, nessa noite, Pai. Senhor, que não seja um dia qualquer, Pai. Que não seja um momento qualquer, Pai. Mas seja um momento, Senhor Deus, da Tua presença. Um momento do Teu poder, Senhor, no nosso meio, Senhor. Por isso, Pai, eu entrego a Ti, Senhor, essa reunião. Entrego a Ti, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, Pai. Senhor, eu me rendo totalmente a Ti, Senhor, declarando, Senhor, que eu dependo do Teu Espírito para ministrar nessa noite, Pai. Por isso que o meu eu venha se calar, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa ser exaltado, que o Teu Espírito Santo possa crescer no nosso meio nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Aplaude o Senhor, glorifica o nome dEle. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é o Deus ao qual nós servimos. Por isso nós declaramos, Senhor, a Tua grandeza no nosso meio, amém? Agora cumprimenta a pessoa de trás, que não é teu parente,
cumprimenta mais uma vez. Que bom que você veio, querido. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nesta noite. Hoje as prof não vieram, então se as crianças forem ali dentro, daí as mães dão uma atençãozinha para nós ali, que a nossa prof hoje fez um exame e não pôde vir. Então eu quero que as mães aí dão uma atençãozinha ali, para que nós possamos atender. Eu sei que tem as crianças que gostam de estar brincando ali, então só dá uma atençãozinha para mim, faz favor. Vamos orar pelo nosso memorial. Estende a tua mão, queridos. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós apresentamos este memorial diante da tua presença, Pai. Senhor, certamente muitas pessoas já te confessaram, Senhor, que foram escritos os nomes ali, Senhor. Mas aquelas, Senhor, que ainda não confessaram, pedimos que a intervenção do teu Espírito seja sobre cada uma delas, para que elas possam dizer: sim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso, Pai, que nós clamamos pela vida delas, Pai, que elas possam alcançar e ter a oportunidade de confessarem o teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero que abra, Kevin, para mim, Provérbios, capítulo 16, verso 1. Diz assim: do homem. Tem uma versão, Kevin, que diz que o coração do homem pode fazer planos. É essa aí. A palavra de Deus diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Próximo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, e serão estabelecidos. Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos e nós te damos graças por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos nesse dia, neste lugar, crendo, Senhor Deus, que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor se faz presente. Por isso, Pai, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, pode ficar à vontade. Hoje eu quase que desisti de pregar, tinha bastante pastor aqui, né? Então quase parei. Mas vamos continuar. Eu tenho orado nos últimos dias e Deus tem trazido algo grande no meu entendimento para que nós como igreja possamos pensar. Nós sabemos que estamos iniciando um novo ano, né? Eu com esse já deu 66 anos que eu inicio. Então, estamos iniciando mais um ano. E o que acontece, queridos? A nossa expectativa, a minha expectativa é de nós alcançarmos algo melhor, ou coisas melhores. Eu penso que nós devemos buscar pelo sucesso, por novas realizações. Nós devemos buscar algo que venha nos satisfazer ou algo que venha nos complementar, seja na nossa vida particular ou na nossa vida familiar, algo que possa fazer com que nós possamos dizer assim: não, eu almejo algo melhor, ou quero algo melhor na vida. E quando eu olho para a palavra de Deus que diz, no verso 1, que diz que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, querido. Podemos pensar assim: tá, mas pastor, tudo bem, Deus vai dar a resposta certa, mas eu não devo planejar? Sim, nós devemos pensar, nós devemos planejar, nós devemos projetar, expectar, nós devemos fazer um monte de planejamentos para que nós possamos alcançar. Mas eu sei que na virada do ano muitas pessoas se desanimam porque não alcançam aquilo que estavam buscando ou aquilo que gostariam de ter alcançado. Mas nem portanto nós devemos parar de buscar ou parar de planejar.
porque a vida não acaba na virada do ano. A vida continua normal, como ela se estivesse no meio, ou num quarto do ano, num terço do ano. A vida continua igual para todos nós, queridos. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos fazer os planos, sim, nós devemos fazer, mas colocar diante da presença de Deus. E eu pergunto para você, o que você pensou para fazer neste ano aqui? O que você pensou? O que você vai querer conquistar? O que você vai querer fazer nesse ano? Qual é o teu planejamento desse ano? O que você está pensando em fazer, querido? O que você pensa? O que você pensou em fazer é algo material? O que você pensou em alcançar é algo profissional na sua vida? O que você pensou? O que você pensou em fazer nesse ano é algo para a família, para alcançar com a família? É algo para alcançar como igreja? O que você pensou, o que você planejou para fazer? Ou o que você pensou nesse ano, algo espiritual, você pensou? Você pensou em algo do seu ministério? Você pensou em algo do seu devocional, seu tempo? Você planejou ler toda a Bíblia esse ano? O que você pensou no lado espiritual? Eu falei material, profissional, mas tem o lado espiritual. O que nós pensamos, o que você planejou para esse ano? Você pensou em vir mais à igreja? Você pensou em ler mais a palavra de Deus, tirar mais tempo com Deus? O que você tem pensado neste ano? Nós viramos o ano e estamos buscando por algo novo, por algo diferente nesse ano, querido. Eu sempre costumo dizer que se você mesmo, o teu sucesso, ou aquilo que você está vivendo no dia de hoje, se você permanecer fazendo a mesma coisa, o teu resultado no final será igual ou pior, dificilmente ser melhor. Você já escutou, o teu sucesso do momento não garante o teu futuro. Quem trabalha com empresa sabe como é que é. O sucesso de hoje e amanhã pode ser fracasso. Se nós como igreja, eu como igreja, não pensar em algo espiritual, ou não pensar mesmo seja algo material, profissional, de me desenvolver, de eu crescer, ser mudado, como é que nós vamos fazer? Mas a minha preocupação no dia de hoje não é fazer no lado material. Eu quero que, se você pensou, continue pensando, continue com o teu plano, mas é no lado espiritual. O que nós, como igreja, você como cristão, o que você está pensando nesses dias para fazer? Certamente você não vira o ano, ou iniciou esse ano dizendo assim, não, esse ano vai ser pior que o ano passado. Alguém teve esse pensamento? Que o ano vai ser pior do que o ano passado? Não. Nós viramos o ano e dizemos, não, esse ano vai ser melhor que o ano que se passou. Mesmo independente do resultado, nós sempre precisamos pensar positivo, nós precisamos enxergar para frente. E quando a palavra de Deus, quando o versículo diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem de Deus, nós precisamos o quê? É enxergar que Deus move na nossa vida aquilo que nós estamos planejando, querido. Eu não estou dizendo que Deus tira. A palavra de Deus diz lá em Josué 1:8 que se nós fazermos segundo tudo que está escrito neste livro, então nós prosperaremos, seremos bem-sucedidos. Se nós vamos segundo a direção que Deus está nos dando, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ter sucesso naquilo que nós fazemos. Claro que eu não estou pensando aqui que nós fizemos planos diabólicos ou planos que não estão de acordo com a palavra de Deus, não é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando que nós fizemos planos dentro daquilo que está dentro do propósito de Deus, ou que é aceitável diante de Deus. Dá de entender isso? Tenho sempre falado que o nosso amado Deus não nos deu o seu Filho na cruz simplesmente pelo fato de derramar o seu sangue, o qual
não havia pecado. A palavra diz que fomos comprados por um alto preço, conforme está em 1 Coríntios 6. Hoje nós estamos aqui representando uma santa ceia, queridos. Mas Deus, quando nos escolheu, e eu vou falar isso, Ele não deu Jesus Cristo lá na cruz simplesmente pelo fato de dar, não, vou fazer com que Ele morra. Não. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano para que nós fôssemos alcançados. Por isso que Jesus Cristo foi na cruz. Por isso que o preço que Ele pagou foi alto, foi caro por cada um de nós, querido. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto ou um plano, como você queira. Deus tinha esse projeto. Bem como também Deus não nos escolheu, a mim nem a você, simplesmente pelo fato de escolher, querido. Ah, Deus me escolheu porque eu estava andando na rua, Deus me achou, trouxe para a igreja. Não faz sentido eu pensar assim, não faz sentido assim como não faz sentido eu pensar que Cristo foi para a cruz simplesmente por ir, não faz sentido que Deus me escolheu simplesmente por ter me escolhido, querido. Nós precisamos entender que Deus escolheu a cada um de nós, independente da cor, raça, Ele escolheu porque tem um propósito com as nossas vidas, querido. E quando eu disse que nós deveríamos ter, o que nós pensamos espiritualmente é exatamente para que eu possa estar caminhando em direção de Cristo, que eu possa estar caminhando em direção de Deus. Por isso que eu estou dizendo que fala do propósito espiritual, o que é que eu quero a mais daquilo que eu posso chegar mais próximo de Deus. Deus nunca foi limitado com nós, ou limitado com o momento que nós vivemos, querido. Nós sabemos que Deus sempre está andando à frente, Deus está enxergando à frente, por isso que Ele te escolheu, por isso que Ele me escolheu, porque Ele enxerga à frente, querido. E Ele sabe que eu e você temos potencial, que eu e você somos capazes de fazer aquilo que está o propósito de Deus, aquilo que está no coração de Deus, por isso que Ele nos escolheu. Ele não escolheu nós como um João ninguém, Ele escolheu porque Ele viu em nós algo interessante, querido. Por isso que nós precisamos pensar, e eu entendo assim que nós precisamos pensar da forma que Deus pensa, ou enxergar da forma que Deus enxerga o propósito da vida dele em nós, para que nós possamos andar, querido. Então, eu entendo que em Deus existe o propósito, a vontade dele para cada um de nós sobre a face da terra. Porque quando a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e verso 4, diz lá, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem aonde? Ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, para mim esse era o desejo de Deus, era e é o desejo de Deus, independente de local, de raça, de cor, todos os homens possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, querido, e que todos sejam salvos. Esse para mim é um propósito de Deus. Por isso que para complementar esse propósito, o que Deus fez? Não, vou mandar Jesus Cristo para resgatar aquele que está perdido. Ele foi lá, a palavra de Deus fala lá em João 3,17 que Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, Ele veio para resgatar aquilo que estava perdido. Quem que estava perdido? O homem. O homem estava perdido, por isso que Jesus Cristo veio e Jesus Cristo foi entregue na cruz, querido. E nós precisamos ter exatamente esse entendimento nas nossas vidas. Porque quando Deus entrega Jesus Cristo na cruz, Ele está tirando algo dele. Ele está tirando algo dele, que é parte dele, né? Que o Senhor Jesus é parte da Trindade, é parte dele, para poder dar ou para poder resgatar o homem que está perdido. Que nós precisamos buscar isso. Nós podemos entender, ou precisamos entender, que o sacrifício de Jesus existiu. Ou não? Existiu. Amém? E onde que foi validado o sacrifício? Na cruz. Na morte dele, no derramar do sangue, ali foi validado, ali foi declarado, ali foi assinado que aconteceu por causa de cada um de nós, querido. E nós sabemos que foi o derramamento do sangue, mas nada adianta a mim e a você saber tudo isso
nada adianta nós sabermos que Jesus foi na cruz, que Jesus derramou sangue, que hoje nós estamos diante de uma ceia que representa o corpo e o sangue, mas nós não conseguimos chegar em Jesus. Nós não conseguimos nos aproximar, que nós só permanecemos distante de Deus, querido. Não adianta nós saber tudo isso. Eu preciso saber e procurar a viver, a me aproximar daquele que é a vida, aquele que é o caminho. Nós precisamos trabalhar a cada dia ou a cada ano, planejar para que nós possamos chegar perto dele. É isso que diz que eu disse que era o desejo. Chegasse ao pleno conhecimento de Deus. E por onde que tu vai chegar ao conhecimento de Deus? Primeiro, precisou existir o sacrifício. Caso contrário, o homem não teria o quê? A chance de chegar na presença de Deus. Pois hoje sabemos que ninguém vem ao Pai. Por quem? Não é isso que diz João 14,6? Ninguém vai ao Pai, senão por Jesus Cristo. Ou seja, precisou o sacrifício, Ele veio para nos resgatar. E hoje, para nós chegarmos no Pai, nós precisamos de Cristo, senão nós não chegamos. O segundo, mesmo tendo existido o sacrifício para nosso resgate, para nós ter tido a Jesus Cristo, Ele precisou fazer o quê? Não, isso Ele já fez. Para mim chegar a Jesus Cristo, depois do sacrifício dele, Ele precisou me escolher e escolher a você, querido. Você está aqui não foi tua vontade própria, foi porque Jesus Cristo te escolheu, porque Ele me escolheu, por isso que nós estamos aqui. Então, houve o sacrifício para resgate de todos, mas depois para mim e para você, além do sacrifício, Ele precisou me escolher a você, e você foi escolhido. O propósito dele veio se cumprindo na minha vida e na sua vida. E terceiro, mesmo Ele tendo nos escolhido, nós ainda precisamos fazer o quê? Pergunta simples. Precisamos ter confessado, e nós confessamos a Cristo, querido. Nós confessamos. E porque eu e você confessamos a Cristo, temos andado, o que diz a palavra de Deus em João 1,12? Deu-lhes o direito de ser chamados filhos. Então hoje nós somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, por que eu não vou trabalhar? Ou por que eu não vou pensar como Deus pensa? Para que o meu projeto, para que os meus planos sejam estabelecidos no mundo espiritual, ou sejam estabelecidos por Deus. Queremos sucesso, queremos estar bem estabilizados na vida, queremos tudo, querida. Mas nós também precisamos querer andar segundo a vontade de Cristo. Andar segundo a vontade de Deus, fazer aquilo que esteja dentro do projeto, ou querer se aproximar do Senhor. O que nós... Eu falei que Jesus foi sacrificado, que Ele nos escolheu, que nós confessamos que somos filhos. O que nós precisamos fazer mais agora? Vocês podem dizer? Nós precisamos o quê? Atender à vontade de Deus. Diga atender à vontade de Deus. Porque atendendo à vontade de Deus, nós vamos fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados, por aquilo qual nós somos escolhidos, se nós queremos fazer a vontade de Deus. Todos nós confessamos, e eu não estou dizendo que você não está fazendo a vontade de Deus, não é isso. Só que quando nós conhecemos a palavra, Jesus Cristo está com os discípulos, com as pessoas que andavam, Mateus capítulo 28, verso 20, deve ser? Verso 18, 18. Ele diz assim: Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E daí ele olha para as pessoas que estão com ele, aqueles que já tinham confessado, ele diz assim: ide agora. Agora vocês vão,
façam discípulos em todas as nações, por todos os lugares, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, do verso outro, vai dizer, ensinando-vos, né, para guardar, tal. Por quê? Eu entendo que Jesus Cristo escolheu os discípulos, trouxe eles, ensinou, e eles mostrou, é aqui que eu quero que você vá. É por aqui que eu quero que você ande. Essa é a vontade do Pai. É isso que nós precisamos fazer. Quando eu e você somos igreja e que temos conhecido a palavra de Deus, eu não entendo que seja diferente. Pastor Sebastião, Pastor Fernando, é diferente? Ou Deus quer que nós vamos fazer isso ou não? Eu entendo que Deus quer, querido. Se tu falar para uma pessoa, a palavra de Deus diz, se nós ganharmos uma pessoa, ela vale pelo mundo todo. Ele não está dizendo que é para te ganhar 1000 ou ganhar, sair, converter o mundo inteiro. Se nós ganharmos uma pessoa, a palavra de Deus diz que ela vale pelo mundo inteiro. Dá de entender? Então, Deus não pede um esforço exagerado. Deus não pede algo que seja sacrificoso para nós. Ele pede algo que nós temos alcance e que nós temos vontade de fazer a vontade daquele que os chamou. Capite ou não capite? Eu quero dizer que a resposta para a terceira pergunta que eu te fiz hoje, você poderia fazer agora. O que você pensou com relação espiritual, devocional ou ministerial, você poderia responder em seguida. Aqui para mim está a resposta de um chamado de Deus. A palavra de Deus diz que, e eu vou falar de um exemplo da Bíblia, que tinha um cara que, para mim foi fantástico, e eu pelo menos gosto muito do livro dele, e acho que ele com o vigor dele, a coragem dele, a disposição dele, na verdade, quando ele foi escolhido para a missão dele, ele vestiu a camisa e ele não olhou para os lados. Tem vários exemplos da Bíblia, tirando Jonas, que quis correr para o outro lado, mas foi lá e salvou ainda Nínive. Ele foi lá e cumpriu a vontade de Deus, aquilo que precisava. Ele mesmo desobedeceu, mas voltou lá e cumpriu aquilo que era a vontade de Deus. Mas não é de Jonas que eu quero falar. Eu quero falar de Josué. Para mim, Josué, ele já tinha andado uns 40 anos com Moisés. E daí Deus diz assim, agora eu preciso que você assuma o lugar de Moisés. Moisés não vai entrar na terra prometida, e você precisa passar esse povo e levar até o lugar, a terra prometida. E eu entendo que ele, se você pegar, eu pelo menos no livro dele, eu não achei onde Josué questionou Deus. Nós achamos onde Moisés questionou Deus, que não tinha capacidade, que não podia fazer, deu um monte de explicação. E daí eu já trago não Josué igual a nós, eu trago Moisés igual a nós, que damos explicação, que queremos nos justificar, que nós daí somos mais parecidos com Moisés. Eu disse nós, eu não disse você. Então nós somos mais parecidos com Moisés, que muitas vezes nós nos justificamos, né, de fazer os planos para a nossa vida, fazer a vontade de Deus, querido. E Josué capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Até aí. O quanto nós cremos que se nós formos, onde nós disser, eu vou neste lugar, e você vai colocar o teu pé, você vai andar até lá, você acha que Deus vai te abençoar para que aconteça a obra, ou Deus vai fazer o inverso para que não aconteça a obra?
Quantas vezes no passado nós usávamos esse versículo para as bênçãos nós? Ah, eu quero comprar um terreno, vou lá, olha o terreno, aqui eu botei a planta do meu pé, aqui é meu. O Senhor disse que é verdade, mas não, eu entendo que é para nós nos dispor e ir, e onde nós ir, colocar nosso pé, onde nós ir lá e decretar que o mundo, que o inferno não vai ter mais poder naquela casa, não vai ter mais poder naquele lugar, Deus vai nos dar aquela família, Deus vai nos dar aquele lugar para nós, é isso que eu entendo hoje. Dá de entender? Porque nós vamos lá e vamos declarar o reino de Deus, nós vamos declarar as coisas. Se nós olharmos, e quem assistiu, leu o livro de Josué, você vai ler todo o livro, todas as conquistas deles. O que eles faziam? Eles oravam e Deus dava. O dia que eles não oraram para conquistar uma terra, foram derrotados. Mas todas as vezes que eles oravam para Deus, dos lugares onde eles iam, eles conquistavam, eles ganhavam. Por quê? Porque eles estavam na presença e fazendo a vontade de Deus. Eles faziam os planos, eles faziam os mapas, eles faziam os projetos, eles iam lá e conquistavam. Por quê? Se cumpria o quê? O versículo, capítulo 16, verso 1 lá, que os planos os homens faziam, os planos eles projetavam. Mas quem estabelecia a certa verdade era Deus. E Deus, eu creio que Deus ainda faz isso no dia de hoje, querido. E desde o deserto até o limo, no verso 4, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, diz ele a Josué. Ah, mas pastor, isso aqui é para Josué, não é para mim. Pastor, isso aí é o Antigo Testamento. Enquanto eu pensar assim, enquanto eu achar desculpas que não é para mim, como é que Deus vai abençoar? Agora, se Deus está dizendo, ninguém, Romário, vai poder te resistir. Todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim eu serei contigo, Romário. Eu vou estar contigo, assim eu serei contigo, menino. Assim eu serei contigo, cara. Assim eu serei contigo, Ari. Todos os dias da tua vida. Mas o que Deus quer? E ele ainda diz mais, não te deixarei, não te desampararei. Só que no verso 6 ele diz assim, ser forte e corajoso. Na minha diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo atravessar. Ou seja, sabe o que falta para nós? Tirar a preguiça. É verdade. Eu estou dizendo para nós, eu não disse para você, eu estou dizendo para nós. Se tem um povo que dá desculpa, muitas vezes é a igreja, querida. Agora, custa eu me esforçar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de desejo dentro do meu coração, botar lá que eu vou ter mais um tempo com a palavra, eu vou ter mais um tempo para falar do amor de Jesus durante o ano, vou ter mais um tempo de disponibilidade para a igreja. Se eu fazer esse plano, será que Deus vai assinar embaixo? Quem tem dúvida que Deus vai assinar, levante a mão, seja corajoso. Deus vai fazer, queridos. Porque Ele está esperando que nós nos levantamos, Deus está esperando que nós tenhamos força para poder exatamente fazer aquilo que é a vontade dEle. É aquilo que eu disse, não adianta nada Jesus Cristo ter morrido na cruz, não adianta nada Ele ter nos escolhido, não adianta nada nós ter confessado, mas se nós não temos vontade de fazer nada. Não adianta nada. Ele quer que nós botamos um pouquinho de esforço, um pouquinho de ânimo. Ânimo, na verdade, diz assim, tira a preguiça aí, coloca a boia aí, e vamos embora. Na terra que jurei a teus pais, tão somente esforça-te e tem muito ânimo. No verso 7 estou lendo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela
não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, diz a minha. Ou então prudentemente te conduzirás. Nós, queridos, está em nós, está em mim, está em você, querer fazer a vontade de Deus. Alguém ministrou, não sei se foi o pastor Sebastião, nos últimos dias, ou a Suzana, no domingo, pastora Suzana que ministrou, de Provérbios 23, 7, que diz, porque como imaginou no seu coração, assim é, come e bebe, e disse ele, porém seu coração não está contigo, ou seja, assim como o homem imagina ser, assim ele é. Se nós imaginamos, se nós planejamos fazer, assim nós vamos conseguir. Agora, se nós pensamos assim, tanto faz como tanto fez, querido, nós não vamos a lugar nenhum. Eu me assusto quando Deus quer que nós possamos continuar a obra dele. E eu olho para a igreja, e eu estava antes meditando, olhando para o Davi, ministrando, o Davi ali tocando a bateria. O Davi está com 15 anos, não, só 12. 12, né, Davi? Ele começou com 11, tá? Tocando a bateria, fazendo a obra de Deus. E eu vejo quanto Deus tem abençoado. Daí tu vai dizer assim, mas eu sou velho. Quantos anos tinha Abraão? Quantos anos tinha Abraão? Quantos anos tinha Sara? Quantos anos tinha Moisés, quando foi lá, que saiu lá da terra de Jetro, do sogro, para fazer a vontade de Deus? Quantos anos tinha? Mas o Davi é jovem. Quantos anos tinha Samuel, quando foi para o templo? Olha quanto Deus, mesmo Abraão, mesmo Moisés, né, mesmo Samuel, olha tudo que Deus fez, querido, através da vida deles. Olha o que Deus fez através da vida de Davi. Olha o que Deus fez através da vida dos próprios discípulos de Jesus, através de Paulo, que era totalmente um dedo destroncado, né? Olha o quanto Deus fez, querida. E quando Deus nos escolheu, querida, eu não tenho dúvida que Ele diz, não, esse vale a pena. Esse vale a pena. Tenho certeza que o meu espírito vai tocar no coração dele, ele vai se levantar, ele vai fazer. Só que eu olho para nós, mesmo para nós, e muitas vezes o nosso percentual de espiritual, se nós pegamos nosso 100%, pega o 100%, quanto é de espiritual teu? Do teu tempo, quanto é espiritual? Quanto é profissional? Quanto é familiar? Quanto é social? Se tu dizer, não, pastor, eu tenho tempo de oração em casa, leitura de Bíblia, culto no domingo, culto na terça, culto no sábado, vai dar uns 10%, daí já está bom. Agora tu diz assim, pastor, eu venho na terça no culto. Vai dar 0,1%. Dá de entender? Nós precisamos dedicar tempo, querido. Faz plano esse ano, querido. Para e pensa algo para Deus. O que tu faria? Amém? Fique em pé. O pastor ali já está olhando para o relógio. Por isso que eu não gosto de pregar. Eu falo demais. É que eu me entusiasmo. Queridos, porque eu sei que cada pastor vem aqui, o pastor Fernando, Sebastião, nós que pregamos, sempre nós oramos, querido, e Deus vai colocando a palavra e a gente vai passando. Essa palavra estava mais de 15 dias martelando.
E daí nós queremos muito fazer o nosso material, o nosso profissional, nosso crescimento. E o de Deus, o nosso lado espiritual. Para mim o homem tem de ter, uma mesa tem 4 pés. Para mim o homem tem de ter o espiritual, material, familiar e sociedade. Os 4 pés tu tem de ter para poder andar e sobreviver. Se eu falo em 4 pés, 25% para cada um deles. Deveria ser, para nós poder viver bem diante da presença de Deus. Amém? Querido Deus, Senhor, que neste momento, Senhor, o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, nos conduzir a cada dia, Senhor. Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, o homem faz os planos, mas quem dá, Senhor, quem valida é o Senhor, Pai. Por isso, Pai, que o meu irmão, a minha irmã, Senhor, todos os planos deste ano, aqueles que estão de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa abençoar na vida de cada um deles, Pai. Por isso, Pai, nós Te louvamos e nós Te damos graças nesse dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se prepara para a Santa Ceia. Eu já vou passar para o pastor. É fácil, pastor, né? Qualquer coisa diz, é o Ari. É fácil. Mas Deus está enxergando. Queridos, estende a tua mão direita em direção a este pãozinho aqui. Ele simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós lá na cruz do Calvário. Senhor, nós desfazemos, Senhor, toda a consagração deste pãozinho aqui e nós o abençoamos para a finalidade da ceia do Senhor. Em nome do Senhor.